Salve, salve, sétimo ano, tudo bem? Gente, olha só, a última aula, né, que nós tivemos de julho foi do dia 16, né? Dia 16/7, né? Nós tivemos a nossa última aula, que foi um assunto que eu enviei para vocês de equações do primeiro grau no formato PDF. Tá? Em PDF eu coloquei esse assunto na plataforma de vocês. Pedia também lá, né? Eu solicitava a vocês que copiassem o assunto para o caderno, tá? E aí, pessoal, no dia 17 nós tivemos uma aula, né, pelo Zoom, tá? Nós tivemos essa aula aí do dia 17 pelo Zoom. E eu acredito, eu não estou bem lembrada, mas eu acredito que eu cheguei a comentar algo, né, a respeito de equação do primeiro grau. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou falar novamente desse assunto. Eu vou falar novamente. Esse assunto, ele é um assunto que nós precisaríamos estar demonstrando esse assunto, né? Esse conteúdo, melhor dizendo, a gente precisaria estar demonstrando isso para vocês, mas infelizmente, no momento, eu não tenho material de apoio para isso, tá? Então a gente vai fazer, pessoal, peço desculpa, peço a compreensão de vocês nesse sentido, mas a gente vai fazer hoje o que dá para fazer, tá? E quem sabe, né, em aulas futuras, essa é a nossa intenção, a gente tá fazendo aí o esboço, a demonstração desse assunto para vocês, tá ok? Principalmente quando chegar na parte das atividades, né? Então, dos exemplos. Então, antes que nós possamos entrar em atividades, eu vou tentar, né, desenvolver esse trabalho com vocês aí com a exposição, né? Mas hoje nós estamos sem esse material aí, sem esse suporte, tá? Então, olha só, vamos falar aqui, tá, de equação do primeiro grau, tá? Que é a aula, né, a aula de hoje, do dia 4. Então, nós vamos tratar de uma forma bem breve, tá? E simples, equação do primeiro grau. O que é uma equação, tá? No material que eu enviei para vocês, né, eu acredito que todos tiveram acesso a esse material, copiaram no seu caderno e depois vocês podem estar acompanhando passo a passo do que eu vou falar, lendo o material de vocês, que está tudo lá, tá? Então, o que é uma equação do primeiro grau? O que é uma equação, né? Equação são sentenças matemáticas. Por exemplo, se você tem 15 mais 10, que é igual a 25, isso aí é uma sentença, tudo bem? Isso é uma sentença matemática, tá? Mas primeiro nós vamos entender o que é uma sentença para poder entrar em equações. Então, olha só, equações são sentenças, né? Uma sentença matemática, ela pode ser verdadeira e pode ser falsa, tá? Então, o que é uma sentença verdadeira? É aquilo que é verdade, é aquilo que é verdadeiro, né? O nome já está falando. E o que é uma sentença falsa? Aquilo que não é verdadeiro, tá? Por exemplo, no exemplo do conteúdo que se encontra na plataforma, eu acredito que hoje já no caderno de vocês, né? Porque eu pedi que copiassem. Então, você tem aí, no primeiro exemplo de sentenças verdadeiras, você tem aí 15 mais 10 igual a 25, tá? Isso é uma sentença verdadeira? Sim, porque 15, quando você pega 15 e adiciona a 10, você encontra um valor 25. Tá? Então, isso é verdade, tá bom? Exemplo A,
No exemplo B, você tem 2 vezes 5, ou seja, 2,5. O que é isso? Esse ponto indica uma multiplicação. Então, 2 vezes 5, 10. Isso é verdade, tá? Então, você tem duas sentenças verdadeiras, tá? 15 mais 10 igual a 25 e você tem 2 vezes 5 igual a 10. Então, duas sentenças verdadeiras, bem? Aí você também tem duas sentenças falsas. No primeiro exemplo, você tem 10 mais 3 igual a 8. Isso não é verdade. Isso é falso. A gente sabe que 10 mais 3 é 13 e não 18, tá? Então, uma sentença falsa. E 3 vezes 7 igual a 20. Isso é falso. A gente sabe que 3 vezes 7, né? A gente sabe que 3 vezes 7 é 21. Não é isso? Bom, daí as sentenças elas podem ser verdadeiras e falsas e podem ser abertas e fechadas. É aí que vai entrar então a questão de equação, tá? Então olha só, sentenças abertas e sentenças falsas. Qual é a diferença de uma sentença aberta para uma sentença fechada? É que nas sentenças abertas, as sentenças abertas são aquelas que possuem elementos desconhecidos. Possuem elementos que nós não conhecemos até então, tá? Por exemplo, esses elementos, eles podem ser representados por variáveis, por letras, incógnitas, certo? Por exemplo, se nós temos aí, como foi colocado para vocês, no exemplo A nós temos x mais 4 igual a 9. Você não sabe quanto vale aquele x. Vamos supor que você não saiba quanto vale o x. E só pelo fato de aparecer uma letra ali naquela sentença, né, você já sabe que você está diante de uma sentença aberta. Apareceu um valor ali desconhecido, até então x. Você não é acostumado a trabalhar com valores desconhecidos, né? Se você tivesse, por exemplo, 5 mais 4 igual a 9, tranquilo. É uma sentença, né, que possui valores todos conhecidos. Você conhece o 5, você conhece o 4, você conhece o 9. Só que a partir do momento que você possui algo ali que, de certa forma, a priori é desconhecido para você, como por exemplo x, né? X mais 4 igual a 9. Então, peraí. Apareceu uma letra ali. Apareceu um valor desconhecido ali, tá? Então, isso é uma sentença o quê? Aberta, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é você, a priori, é você saber o que é uma sentença aberta e o que é uma sentença fechada. Uma vez que você já conseguiu entender o que é uma sentença verdadeira e o que é uma sentença falsa. Agora você vai ver o que é uma aberta e o que é uma fechada. A priori é isso. Mas qual é o objetivo do valor desconhecido? É você tornar ele conhecido. Ou seja, você encontrar o valor daquele valor desconhecido. Mas isso a gente vai ver um pouco mais lá para frente, né? O que eu quero agora no momento é que você consiga de fato entender o que é uma sentença aberta e uma sentença fechada. Tudo bem? Tá. Então, nós temos aí x mais 4 igual a 9, né? E nós temos no exemplo B, x mais y igual a 20. Olha aí, nós temos duas sentenças abertas. São duas sentenças que possuem valores desconhecidos que você não conhece. Você não sabe quanto é que vale o x, você não sabe quanto é que vale o y. Mas você sabe que a soma dos dois, x mais y, vai resultar em 20, tá? Mas aí o x pode ser 10, o y pode ser 10? Pode, né? Então, se o x assumiu o papel de... Se o x assumiu o valor de 10 e o y assumiu o valor de 10, você vai ter que 10 mais 10 é 20. Tá, mas se o x não for 10, suponhamos que o x seja 2 e o y seja 18. Quando você somar, você também não vai ter 20 como resultado? Sim. Tá? Então, isso são suposições, tá certo? E numa equação, o objetivo é encontrarmos de fato o valor desconhecido que nós não conhecemos ainda, né? E na matemática nós não podemos e nem devemos trabalhar com possibilidade. Possa ser que seja. A matemática ela é exata, né? Ou é ou não é. Talvez. Pode ser que sim. Não. Ou é ou não é. É exata.
Tá? Então, se o valor de x é 2, é porque o valor de x é 2. Se o valor do y, vamos supor, é 18, é porque realmente o y vale 18. Tá? Mas eu não posso trabalhar com possibilidades. Assim como pode ser 2, pode ser 18 e vice-versa, né? Então, a priori, o que eu quero que você entenda é que uma sentença aberta é aquela que possui um valor no qual você ainda não conhece, que nós chamamos de valor desconhecido, tá? Muito bem. Essas são as sentenças abertas. As sentenças fechadas, tá? São aquelas que não possuem valores desconhecidos. Ou seja, você tem aí 15 menos 5 igual a 10. Isso é uma sentença fechada e é uma sentença verdadeira, tá? Nós temos 8 mais 1 igual a 12. Isso é uma sentença fechada, porém falsa. Porque a gente sabe que 8 mais 1 não é 12, é 9, tá? Mas qual a diferença da fechada para a aberta? É porque na aberta você tem um valor desconhecido, ou seja, você vai ter variáveis, tá? E na fechada você só tem valores numéricos. Todos os valores serão conhecidos. E, consequentemente, você vai desenvolver o cálculo com mais facilidade, tá? Mas o objetivo é trabalhar com aquilo que não se conhece e tornar conhecido. Esse é o objetivo, né? De agora, quando se fala em equação, tá? Então, equação é toda sentença matemática aberta. Olha o que eu estou falando. Equação é toda sentença matemática aberta, ou seja, é toda sentença que vai possuir um valor desconhecido e que vai ser expressa por uma igualdade. Que você vai ter uma igualdade. Então, se você tem x mais 2 igual a 9, então significa dizer que o valor de x somado com 2 é igual a 9. Tem que ser a somatória dessas parcelas, tem que resultar no 9. Mas qual o valor do x? Ah, fácil, professora. X mais 2 igual a 9. Tá? Então, significa dizer que o x ele vale 7, né? Porque 7 mais 2 é igual a 9. Ok? Aí é muito fácil. Mas vai existir casos em que você não vai conseguir resolver, tá, a sua equação de cabeça. E aí, nós precisamos, então, né, desenvolver o cálculo para chegar no conjunto solução. Tá? Muito bem. Então, olha só, gente, eu coloquei aí para vocês conjunto universo e conjunto verdade, que é o conjunto solução, tá certo? Coloquei para vocês aí um exemplo. Seja a sentença aberta, x é a estação do ano que começa por P. Então, qual vai ser o conjunto universo dessa situação? Pô, x é a estação do ano que começa pela letra P, né? Mas antes de eu ter o conjunto verdade, eu quero o conjunto solução, ou o conjunto universo. Então, o conjunto universo são todas as estações do ano, né? Conjunto universo, primavera, verão, outono, inverno. Agora, para o x, só vai valer uma estação, aquela que começa com a letra P, que no caso é a primavera. Então, para mim, o conjunto solução dessa situação na qual eu acabei de colocar para vocês, x é a estação do ano que começa pela letra P. Então, para o x, só vai servir a primavera. Porque o verão não começa com a letra P. O inverno não começa com a letra P. E o outono também não começa com a letra P. Então, se você diz que o x é o outono, isso é falso. Porque o outono começa pela letra O. E aqui ele está dizendo que o x é uma estação do ano, mas que começa com a letra P. Então, para o x só serve a primavera.
Tranquilo? Muito bem. No segundo exemplo, nós temos aí, seja a sentença aberta. Nós temos aí uma sentença aberta, né? X mais 7 igual a 9, tá? E aí nós temos o conjunto universo. O que seria esse conjunto universo? Todos os valores que nós conhecemos, né? É o universo. Universo do quê? Do conjunto dos naturais, do conjunto dos inteiros, né? É o conjunto universo, né? Dos números. Então, só que pro x só vale para que x mais 7 seja igual a 9, só vale um valor desse conjunto universo. Ou seja, de todos os valores que nós conhecemos, que nós chamamos de conjunto universo, para o x nessa sentença aberta, x mais 7 igual a 9, só interessa um valor. O resto não interessa. É que nem o caso da primavera. Para o x só é interessante a estação que tem a letra P, que no caso é a primavera, né? O resto das estações não interessa, não torna a sentença verdadeira, tá? Então, no caso aí de x mais 7 igual a 9, então só interessa um valor para o x, para que torne essa sentença verdadeira. Porque eu estou falando para vocês que x mais 7 é igual a 9. Então, tem que ser a somatória das parcelas, né? A somatória das duas parcelas primeira tem que ser igual ao valor que está depois da igualdade. Por quê? Porque eu afirmo, a partir do momento que você tem um sinal de igualdade, significa dizer que é algo verdadeiro. Então, querendo ou não, você tem que mostrar, você tem que provar que algo é igual àquela outra situação que você está colocando. Tá certo? Se eu digo para você que essa caneta vermelha é igual a essa azul, se eu afirmo isso para você, que eu não vou afirmar isso, porque eu tenho consciência de que isso aqui não é igual, mas se por um acaso eu disser, olha, essa caneta vermelha é igual a essa caneta azul, então eu vou ter que te provar por A mais B que isso aqui é verdadeiro. Tá? Só que a gente sabe que isso aqui não é. Eu estou apenas te dando um exemplo. É o que acontece nas equações. Então, se você diz que algo é igual a outro, então você tem que provar que isso é verdade. Porque quando aparece o sinal de igual, é porque aquilo ali é uma afirmação, tá? E não tem o que questionar. Apareceu o sinal de igual, então é porque algo é igual a outro. Não tem o que questionar, tá? Então, no caso, qual seria o valor para x? Quando eu digo que x mais 7 é igual a 9. Qual o único valor que vai servir para x? O 2, né? Porque 2 mais 7 é igual a 9. 2 mais 7 é igual a 9. Tá? Se você pegar qualquer outro valor e for adicionar com o 7 que não seja o 2, obviamente que você nunca vai chegar no resultado 9 como a sentença está colocando aí, tá? Então, para o x, o único valor que vale é o 2. Tranquilo? Muito bem. Que torna, então, a minha sentença verdadeira, tá? E que faz com que o meu valor desconhecido, que é o x, se torne conhecido. Tudo bem? Muito bem. Mais lá na frente, né, nós temos aí as equações. E aí nós temos que, eu coloco para vocês um conceito, né, que eu acabei de falar anteriormente, que as equações, elas são sentenças matemáticas abertas que apresentam sinal de igualdade. Então, todas as sentenças matemáticas, pessoal, todas as sentenças matemáticas abertas, expressas por sinais de igualdade, por sinal de igualdade, melhor dizendo, elas são equações, tá? Interessante falar também que equação é tudo que está em equilíbrio. Tudo que se encontra em equilíbrio, tá? É uma equação. Se eu perguntar para você, por exemplo, né, nós temos aqui, imaginem aí vocês, eu tenho uma balança, de um lado eu tenho 1 quilo de arroz
e do outro lado eu tenho 1 quilo de feijão. Aonde pesa mais? Do lado do arroz ou do lado do feijão? Em nenhum dos dois, porque é 1 quilo cada um. Então, significa dizer que está em equilíbrio, tá? Agora, se eu tenho de um lado da balança 2 quilos de arroz e do outro lado eu tenho 1 quilo de feijão, e eu pergunto qual lado pesa mais? Obviamente que é onde está os 2 quilos de arroz. Então, se não tem equilíbrio, com certeza isso vai ficar assim, né? Ou melhor, vai ficar assim, né? O lado que pesa mais, ele vai o quê? Ele vai baixar? É isso? Ou seja, se há um desequilíbrio, se deixa de haver um equilíbrio, tá? E passa a haver um desequilíbrio, então isso não é equação, tá? Porque equação tem que ficar em equilíbrio. É igual. Tá bom? Por isso nós usamos o sinal de igual. Então, se não está em equilíbrio, se um lado está mais penso do que o outro, se não está em equilíbrio, não é equação. Tá? E o que seria então? Uma inequação, que é um outro assunto, tá? Que nós iremos estudar no decorrer do tempo. Tudo bem? Então, se está em equilíbrio, equação. Se não se encontra em equilíbrio, não é equação, tá? Uma inequação. Mas primeiro nós vamos estudar as equações. Ok. Gente, é importante falarmos também que nas equações nós possuímos 2 membros. Nós possuímos o primeiro membro, tá? E nós possuímos o segundo membro. As equações, elas são compostas de primeiro membro e segundo membro, tá? O primeiro membro é tudo que fica antes da tua igualdade. Tudo que está antes da igualdade. Por exemplo, você tem x menos 3 igual a 12. O que é o primeiro membro? X menos 3. E o segundo membro é o que está depois da igualdade. No caso, é o 12, tá? Aí você tem aí, no exemplo B, 3y mais 7 igual a 15, tá? Então, 3y mais 7 é o primeiro membro. E o 15, o segundo membro, tá? Então, geralmente, numa equação, nós temos 2 membros, que a gente vai chamar de primeiro membro, o que está antes da igualdade, e segundo membro, o que está depois da igualdade. Tranquilo? Muito bem. Aí a gente tem um outro exemplo aí, ó. Eu coloquei aí 2 pontinhos que diz o seguinte: a expressão à esquerda do sinal de igualdade chama-se primeiro membro. Acabei de falar. A expressão à direita do sinal de igualdade chama-se segundo membro, tá? E aí eu coloco um exemplo, 2x menos 1, que é igual a x mais 7. Então, primeiro membro é o que está antes da igualdade, que no caso é 2x menos 1, e segundo membro é o que está depois da igualdade, no caso x mais 7. Tudo que eu estou falando, pessoal, tá no material de vocês, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha nisso aí, tá bom? Bom, a aula de hoje, então, tá? Foi referente a equações. Nós fizemos aí, né, um comentário breve, né, do que seria uma equação, quais são os tipos, né, de sentença que nós temos dentro de uma equação, né? A gente falou de sentenças verdadeiras e falsas, falamos de sentenças abertas e fechadas, né? E o que nós vamos trabalhar são as sentenças abertas, pessoal, né?
nós iremos trabalhar sentenças abertas, verdadeiras. Ou seja, nós vamos fazer com que essas sentenças abertas, elas sejam verdadeiras. A gente vai atrás dos valores desconhecidos, tornando essas equações verdadeiras. Tranquilo? E por hoje, né, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Espero que vocês possam ter um bom aprendizado em relação a essa primeira etapa aí de equações, tá? Embora nós não tivemos condições de fazer algumas demonstrações, mas eu acredito que da forma na qual eu falei e da forma na qual eu enviei o material para vocês, eu acredito que essa parte aí é tranquila de ser absorvida, tá bom? E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.